Senta um instantinho, por favor. Agora nós vamos ver uns testemunhos aqui dos nossos amigos. Não dá para ler todos, tá, gente? A gente vai ler, não vamos conseguir. A gente pode ler todos. A gente acaba às 10 os testemunhos, a gente batiza a turma. Mas nós vamos tentar ler todos os que recebemos aqui, tá? Todos os que chegaram aqui, que a gente conseguiu imprimir, nós vamos ler. Se você não chegou, me perdoe, mas a gente, né? Nós temos aqui, a gente esperava que ia ter uns 15, 20, temos 39 pessoas, né, que estão se batizando, maravilha. Só que é o seguinte, só uma instruçãozinha, a gente mudou o lugar do batismo para lá, né? E ficou apertado que a gente pôs as cadeiras aqui. Então, não vai dar para vir todo mundo na frente, como a gente sempre faz, tá bom? Então, a gente vai chamar você fica de pé aqui, beleza, gente? E aí, você que está aqui, você vai fazer uma festa aí no seu lugar mesmo. Gritar, berrar, tudo mais, né? Quer ver? Quem vai começar aqui? Quem vai começar? Você que começa? Primeiras damas? Então, nós vamos ler o testemunho da Isabelle e Rafaela. Cadê a Isabelle? Isabelle, fica de pé. Cadê os amigos da Isabelle aqui, gente? Fica de pé, fica de pé. Olha aí, maravilha. Muito bom. Se a gente vier todo mundo na frente, a gente não vai dar tempo. Então fica aqui, Isabelle, com seus amigos, tá? E nós vamos ler os testemunhos assim. Então, Isabelle, Graça e Paz Igreja. Meu nome é Isabelle, tenho 15 anos. E hoje é um dia muito especial para mim, o dia em que vou nascer de novo. Antes de tudo, gostaria de compartilhar um pouco sobre a minha jornada. Apesar de ter crescido em uma família cristã, durante a pandemia eu me afastei muito de Deus. E foi nesse período que me tornei uma pessoa completamente diferente, imatura, insegura, com muitos pensamentos negativos, sem saber como viver e principalmente sem me sentir amada. Havia um grande vazio dentro de mim. E isso me fez afundar ainda mais, como se eu estivesse no fundo do poço. Com o tempo percebi que esse vazio era causado pela minha distância de Deus. Comecei a sentir vontade de voltar para a igreja, mas me sentia insegura, com medo do que pensariam de mim. Até que um dia fui convidada a ir, aceitei, sem pensar demais. A partir desse dia, comecei a conhecer mais sobre a palavra de Deus, e isso despertou em mim o desejo de me aprofundar ainda mais. Aos poucos, aquele vazio foi sendo preenchido e foi o Senhor quem o preencheu. Todos os meus medos e pensamentos ruins desapareceram. Ele me ensinou que sempre esteve comigo nos momentos bons e ruins. Hoje posso dizer com alegria que Ele me transformou. Agora eu sou filha e desejo cumprir os mandamentos que Ele me deixou. Quero agradecer ao Senhor por ter me resgatado. Se não fosse por Ele, eu não sei onde eu estaria nesse momento. Agradeço também a minha família, que sempre esteve ao meu lado, me apoiando e me incentivando a seguir a Jesus. E eu reconheço que Ele é o melhor para mim. Louvo a Deus pela vida de cada um deles. Também agradeço a Sarinha, minha líder de célula, que tem nos aconselhado e nos ajudado cada vez mais na caminhada com Cristo Jesus. Agradeço ainda ao Rick e a Mari, que sempre me compreenderam, me compreendem quando preciso. A Maria Clara, por ser uma irmã em Cristo, e a Ana Barsalini, que sempre esteve disposta a me entender melhor, sendo uma irmã na fé. Agradeço a toda a comunidade da Graça, a galera do MAG, todos estilosos e abençoados por Cristo. Esse foi um pouquinho sobre mim, e quero deixar com vocês o versículo de Gálatas 2:20. Ainda já não sou eu quem vive, mas Cristo é que vive em mim. E essa vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria ler agora o testemunho da Edinete Martins e da sua filha Giovana Martins. Você fica em pé. Cadê? Olha lá, cadê os amigos delas? Aí. Primeiro eu vou ler o da Edinete. Graça e paz, me chamo Edinete, tenho 49 anos. E hoje eu reconheço que não posso mais adiar o chamado que o Senhor tem feito ao meu coração. Jesus tem me cercado com seu amor, sua graça, sua misericórdia, em todos os momentos da minha vida.
Sempre estive na presença dele, mas agora é diferente. Sinto que ele me convida para um novo compromisso, mais profundo, mais íntimo e mais verdadeiro. E com o coração aberto, eu disse sim. O orgulho nos afasta de Cristo, mas a sabedoria nos aproxima dele. E foi essa sabedoria vinda do alto que me fez entender que é tempo de dar um passo de fé e obediência. Neste ano, com o coração cheio de gratidão, eu decido me batizar. Não porque eu seja digna, mas porque ele me amou primeiro. Quero viver ainda mais na presença do Senhor, buscando a sabedoria, humildade e comunhão com o Espírito Santo todos os dias da minha vida. Como está escrito em Marcos 9:23, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E eu creio num Deus que me sustenta, que me guia, que nunca desistiu de mim. E mesmo nos meus momentos de silêncio, Ele sempre estava ao meu lado. Agradeço de coração a todos que oraram por mim, que intercederam e que me acompanharam nesta caminhada de fé. Esse é o começo de um novo tempo, tudo para a glória de Deus. Aleluia. Agora é o da Giovana. A Giovana diz assim: graça e paz, irmãos. Durante os meus devocionais pela manhã, Deus começou a falar ao meu coração sobre me entregar mais a Ele, sobre realmente entregar a minha vida e deixá-lo ser o centro de tudo. No começo, eu não entendia, pensava, o que mais posso fazer além de ir à igreja e ler a Bíblia todos os dias? Para mim isso já era o suficiente, mas foi aí que Ele começou a me mostrar que não se trata só de fazer, mas de ser. Então, foi que iniciei 21 dias de jejum com o propósito de fortalecer meu espírito e tornar mais sensível para ver e ouvir o que Jesus queria me dizer. E nos últimos dias desse jejum, eu li o que estava escrito em João 3, de 3-6. Em resposta, Jesus declarou: em verdade lhes digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer já sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. E aí Jesus respondeu: em verdade eu te digo que se ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. E isso ficou tão claro para mim, o que Jesus queria. Ele queria o meu batismo. E aí me surgiram as dúvidas: Senhor, não está muito cedo para eu me batizar? Nem estou tanto tempo na igreja, nem sei se estou pronta. E no último culto de março, Jesus usou a pregação do pastor Gustavo para falar comigo na frase: Jesus não quer que você se transforme e vá até Ele. Ao contrário, Ele quer do jeito que você está, porque é na sua caminhada com Ele que irá acontecer uma grande transformação. E entre tantas outras coisas que Jesus fez e falou comigo naquela manhã, meu coração foi profundamente tocado. E foi ali que eu vi quão lindo é o amor de Jesus. Um amor que não exige perfeição, mas que transforma com paciência, graça e verdade. Ele usa as pessoas certas, nos momentos certos, só para mostrar que Ele está cuidando de cada detalhe. E ao final do jejum Ele fortaleceu o meu espírito e me deu a sensibilidade para entender o que Ele quer falar comigo. Sinto claramente, e é Ele que está me chamando, e a sua palavra confirma: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará. É por isso que Ele tem feito em mim, e tem ensinado a amá-lo, e ouvir a sua voz, e deixar que Ele habita em mim. Aleluia! Muito bom. Eu quero ler o testemunho da Pamela Terçariol. Eu sempre acreditei em Deus, mas de uma maneira superficial. Achava que minha conexão com Ele era através de orações prontas. Então, em 2020, após 11 anos casada, com 2 filhos pequenos, veio o meu divórcio. O momento mais difícil e desafiador da minha vida. Naquele ano havia conhecido a Débora Bedori, minha grande amiga até hoje. Durante meu momento de dor, busquei ela para uma palavra de consolo. E foi quando ela me trouxe a passagem de Eclesiastes 3:2. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Naquele momento entendi Deus me pedindo paciência, mas eu só queria sair daquela dor o quanto antes. Afinal, tinha meus 2 filhos pequenos que precisavam de mim e um negócio para cuidar. Com o tempo fui conhecendo cada vez mais a palavra de Deus, junto com a Débora. E depois veio o processo judicial de divórcio e pensão. Cheia de dívidas, emocionalmente muito abalada. Mas foi ali que fui vendo o agir de Deus na minha vida.
Meu negócio começou a crescer, conseguia me fazer presente como mãe, tive o apoio intenso da minha família, que mesmo eu não querendo voltar para São Paulo com meus pais, me apoiaram a ficar em Atibaia, mesmo sem família aqui por perto. Aqui Deus me permitiu construir minha família de amigos, mas ainda não pensava em me batizar. Depois que a Débora me ensinou o que era o relacionamento com Deus, mantive esse relacionamento diariamente. E há uns 2 meses Deus falou comigo, através de uma música, enquanto ia para minha casa almoçar. E para mim, nessa música, era tão claro que era um chamado de Deus, que dizia: tudo nessa vida é passageiro, mas a tua palavra não é. Eu já falhei tantas vezes, mas achei que era o fim. Eu entendi que eu te devo tudo, mesmo assim, tu não me cobras nada. Sou grata por essa escolha e pelas amigas que me ajudaram nesse processo. A Débora Bedori e a Gabriela Bedori, pela paciência que tiveram comigo. Acabei vencendo no processo judicial, pelo valor justo para os meus filhos, e sou grata demais pelo amor de Deus. Glória a Deus por mim. Glória a Deus. O Bruno e a Daiane, cadê eles? E a Daiane, olha lá. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Meu nome é Daiana e junto com meu marido Bruno acreditamos que chegamos até aqui juntos. Fazer o testemunho também junto é de grande valia. Esse ano fazemos 20 anos juntos, 5 de namoro, 15 de casado e uma vida de muito aprendizado e paciência. Muita paciência. O Bruno só um pouquinho, difícil, bem pouco, e aqui ela dá risada. Temos 3 filhos, o Enzo de 14, o Theo de 9 e a Júlia de 5. Quem me apresentou ao Evangelho foi o meu marido, me trazendo à Comunidade da Graça, onde ele já frequentou outras igrejas. E eu nunca tinha ido a uma igreja. Começamos juntos a vir à comunidade e assim que cheguei, senti uma paz enorme e uma tranquilidade inexplicável. Mas sentia que faltava algo. Esse ano faz 6 anos que estamos vindo na comunidade, entre idas e vindas, pois assim foi. Assim como o pastor César falou nos primeiros cultos desse ano e posteriormente o pastor Gustavo reforçou, nós estávamos vindo à igreja aos domingos, no sentido de como um mercado. Você vai lá, pega o que precisa e vai embora. Ou como no posto de combustível, que quando a nossa fé está quase acabando, abastecemos mais um pouquinho. Alguns anos atrás, mudamos para outra cidade, tivemos a oportunidade incrível de trabalho para o Bruno, e tudo estava melhor do que o planejado, do ponto de vista financeiro. Tínhamos mais do que precisávamos no ponto de vista material. E nesse ponto, quando tudo estava excelente, que o nosso testemunho começa. Continuava com o sentimento de que faltava algo nas nossas vidas. E o Bruno cada vez mais saindo mais cedo, chegando mais tarde. Pouco nos víamos durante esses dias. Começamos a não vir mais todos os finais de semana para Atibaia. E consequentemente não virmos mais no culto da comunidade. E a nossa vida foi caminhando para um pouquinho do abismo. Comecei a ver o meu marido chegando cada vez mais tarde, não ajudando com tarefas de casa e filhos, andando com pessoas que não levavam para caminhos que eu nunca imaginei vê-lo. Como estávamos longe da família, não tinha com quem conversar. Demorei a fazer amigos por lá, e quando vi, estava com uma depressão profunda. Chorava todos os dias e não tinha força para levantar da cama, e não conseguia sequer nem orar. Vi meu marido irreconhecível, um homem tão humilde, correto, cheio de soberba, bebendo todos os dias com supostos amigos e amigas, usando drogas, algo que sempre abominamos em nossa vida. E ele sequer falava comigo ou com os nossos filhos. Minha sogra comentou comigo: Daiane, por que você está neste casamento? Você é mãe solteira, você é a mãe solteira há muito tempo. Irmãos, quando cheguei ao fundo do poço, foi quando pensei em desistir até da vida. Deus me mostrou que tremendo tamanho através dos meus filhos, principalmente do meu filho Theo, até inexplicavelmente até aquele momento. E ele começou a me chamar para orar todos os dias, como uma criança tão jovem poderia saber o que estava se passando, mas como ele poderia saber do que precisava? E ele, meu filho, acabou me trazendo a Jesus. Em meio a tudo isso, meu marido, ou melhor, naquele momento, um estranho morando comigo, tomou um golpe da empresa que trabalhava e ficamos da noite para o dia sem a renda. E o pior, além de estar sem família, depressiva, ficamos financeiramente com problemas. Mas assim como em um culto em que o pastor César falou sobre o que Deus se
apresenta na turbulência, Deus começou a agir as nossas vidas. No dia que resolvi que não dava mais para mim, voltaria para Atibaia, pois eu estava nessa luta, irmãos, há mais de 1 ano, lutando sozinha por um casamento e uma família. Nesse dia orei e pedi a Deus que desse uma direção sobre a minha decisão, e que, se de alguma forma eu estava errada sobre a decisão de separar, que me enviasse um sinal de que eu não deveria continuar neste casamento. Naquele momento, no nosso carro estava saindo da revisão. Ficou 2 semanas revisando toda a parte mecânica, motor, freios, etc. Quando o mecânico trouxe o carro, coloquei as crianças e as malas no carro. E mais uma vez, antes de sair, orei pedindo a Deus que seja feita a sua vontade. Mas que estava em paz, pois eu tinha feito tudo o que podia ser feito. E quando, ao sair do carro, o carro que tinha trocado os freios, o mecânico havia deixado na garagem em poucas horas, simplesmente estava sem freio algum. Ou seja, não podia voltar para Atibaia. E naquele momento Deus tocou o meu coração e eu entendi que eu não deveria ir embora, eu deveria tentar mais um pouco. Deus está sempre conosco, Ele não nos abandona. Nesse meio tempo, estávamos passando muitas dificuldades, perdemos o plano de saúde, as crianças sem escola, aluguel atrasado, a vida estava de cabeça para baixo. Tem mais uma folha, irmãos. Glória a Deus. Mas meu coração estava cheio de esperança. Sentia que não estava mais sozinha, mas Deus estava comigo. O Bruno voltou naquele dia diferente e voltamos a nos falar. Vi no olhar dele que algo tinha mudado, algo tinha acontecido. Então ele fechou a porta para as amizades que os levaram para longe de casa e de Deus e voltou a acreditar em Deus. Parou de beber todos os dias, usar drogas e pelo poder do nosso Jesus, ele estava restaurado. Sentia que tinha meu marido de volta. Assim como na música O Rio, Deus tinha levado aquele velho homem embora. Minha depressão foi curada sem que eu tivesse que tomar remédios. E foi curada pela fé e pelo Espírito Santo que começou a habitar em mim. Voltamos para Atibaia, deixamos tudo para trás, mas ainda assim vivendo de ajuda de familiares e favores. O Bruno tinha virado sócio de uma metalúrgica que estava indo de mal a pior. Passamos muitas dificuldades, quase 1 ano. Mas a presença de Deus estava na nossa vida. Após esse período de quase 2 anos e muita dificuldade, Deus começou a operar inúmeros milagres. Deixamos todos os problemas e as dificuldades para trás e seguimos prosperando. E nesse ano de 2005, colocamos como principal objetivo das nossas vidas, seguir o caminho. E começamos a frequentar o GECEM, da Bá e do Val. E chegamos até aqui, até esse momento de batismo. Irmãos, participe de um GECEM, isso faz toda a diferença. Assim como o nosso companheiro de GECEM, o Davis, fala que cada momento marcante devemos ter um versículo para esse momento. E quando estamos de certa forma esquecendo daquele momento, o versículo nos ajuda a retomar. A palavra nos dá aquela lembrança de voltar para aquele momento. E a palavra que ela deixa para nós é: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E agora eu vivo a vida no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Aleluia por essa família restaurada, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria ler o testemunho da Patrícia Antunes. Meu nome é Patrícia, estou na Comunidade da Graça há 6 meses e faço parte da célula liderada pela Cláudia e pela Margarete. No ano passado vivi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Estava enfrentando uma fase extremamente desafiadora no meu trabalho. Me sentia sobrecarregada, desanimada e sem esperança. Para agravar ainda mais a situação, meu pai foi diagnosticado com linfoma. Foram 6 meses de quimioterapia, muito difíceis, especialmente porque ele já tem 80 anos. E após esse tratamento intenso, ele sofreu um infarto e ficou 15 dias internado na UTI. O peso de tudo isso quase me fez perder as forças. Foi um tempo de muita angústia, dúvidas e solidão. Foi nesse momento que Deus usou a vida da Margarete para me alcançar de uma forma muito especial. Ela não apenas me ofereceu apoio, mas também me convidou a conhecer a célula que ela lidera em sua casa. Lembro que na primeira vez que fui, mal conseguia falar, só chorava. Tão abalada emocionalmente eu estava. Mas o que vivi ali foi transformador. Em meio àquele ambiente de fé, acolhimento e amor, encontrei palavras de conforto, esperança e encorajamento. Senti a presença de Deus de uma forma única. A célula se tornou um refúgio para minha alma,
um lugar onde encontrei verdadeiras amigas, com quem pude dividir minhas lutas e também experimentar a força que vem da oração e da comunhão. Com o tempo, minha vida começou a mudar. Deus me tirou daquele trabalho que já não fazia bem para mim. E 2 meses depois abriu uma nova porta. Um emprego maravilhoso, onde hoje estou muito feliz. Deus também respondeu minhas orações de maneira linda e inesperada. Meu esposo começou a me acompanhar nos cultos de domingo. E desde então, temos caminhado juntos na fé, fortalecendo nosso relacionamento e nossa família. E a maior bênção veio com a notícia da cura total do meu pai. O diagnóstico foi surpreendente. Ele está completamente curado do câncer. Mais uma vez, Deus mostrou o seu poder e sua misericórdia. Sou imensamente grata pela vida da Margarete, que com seu amor, fé e dedicação, foi como uma irmã para mim nesse processo. Ela talvez não soubesse, mas foi resposta direta de Deus às minhas orações. Através dela, senti o amor do Senhor me abraçando. Ela foi instrumento de graça e transformação, e sou eternamente grata por tê-la como amiga e líder. Hoje, ao olhar para trás, vejo claramente as mãos de Deus me guiando em cada passo. Minha vida, minha fé e minha família foram profundamente transformadas. Por isso, decidi me batizar. Quero declarar publicamente que Jesus é o meu único Salvador e quero segui-lo todos os dias da minha vida. Com todo o amor do meu coração, agradeço a Deus, a Margarete, a Comunidade da Graça, as amigas da célula e do grupo de oração, a minha família e os meus amigos Cássio, Raquel e Camila, que sempre foram exemplos de fé e amor a Jesus. Cada um de vocês fez parte dessa jornada de superação. Para finalizar, deixo um versículo que me acompanhou nesse processo. Isaías 41:10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, esta pode ser a história de você que chegou aqui e está pensando, não tem saída para mim. Tem, continua ouvindo que tem saída para você. Jesus é a saída. Amém? Testemunho do Guilherme Sargiani, cadê ele? Olha o Guilherme lá. O Guilherme diz assim: eu sempre me senti próximo a Deus, mas de uma forma rasa, sem muito envolvimento. Eu frequentava a igreja, mas não entendia algumas coisas. Aquilo que eu ouvia parecia não ter tanto significado para mim. Até que um dia, Jesus me mostrou um novo caminho, uma nova forma de enxergar as coisas e, de fato, uma nova vida. Hoje eu estou muito mais conectado a Ele e busco a cada dia os ensinamentos da palavra de Deus e sinto a presença dEle em cada detalhe da minha vida. Glória a Deus, Ele diz. Eu queria ler também da Marta Perseguini aqui, ela deixa pra gente aqui uma frase importante. Cadê você, Marta? Oh, aleluia. Ela diz assim: hoje eu venho aqui à frente agradecer por tudo que Deus fez na minha vida e declarar o quanto o seu amor me salvou e transformou e fez tudo novo. Obrigado pelo seu infinito e bondoso amor pela minha vida. Aleluia. Agora é o testemunho da Maria Clara Schneider. Graça e paz, meu nome é Maria Clara e tenho 12 anos. A primeira vez que vim na comunidade foi em 2018, mas na época eu tinha 7 anos. Então eu não entendia muito bem o evangelho. Continuamos frequentando a igreja, mas em 2020 teve a pandemia e assim paramos de ir. Entre 2020 e 2023 foram anos que eu acreditava em Deus, mas não tinha relacionamento e não frequentava a igreja e assim acabava mentindo, falava palavrão e tudo mais. Mas mais ou menos em julho de 2023 voltamos a ir à igreja de novo. Mas na época eu ainda não tinha me entregado para Jesus. Então no começo de 2024 minha família passou por uma situação muito difícil. Mas por conta disso minha fé foi fortalecida e deixei Jesus entrar no meu coração. E eu senti muita alegria, paz, e sabia que Jesus estava comigo e com minha família nesse momento difícil. Fiz muitas amizades novas, meu relacionamento com minha família melhorou e assim sou uma pessoa muito melhor.
mais feliz, com mais paz no coração, e nos momentos difíceis sei que Jesus está comigo. Hoje creio que sou uma filha amada de Deus e que tenho uma nova vida em Cristo. Glória a Deus. O Sandro Augusto, cadê ele? Sandro. O Sandro diz assim para nós: graça e paz. Antes de conhecer o verdadeiro amor de Deus, eu era uma pessoa que vivia uma vida de momentos. Me sentia vazio e não entendia o motivo, e achava que a coisa era da minha cabeça. E eu tentava buscar no mundo algo que suprisse esse vazio. Tomei muitas decisões erradas, e mesmo acreditando em Deus, nunca tive um relacionamento com Ele. Quando eu conheci a minha noiva, ela me levou à igreja e também me convidou para ler a Bíblia. E depois disso, comecei a buscar entender o amor de Jesus e tudo o que Ele fez por nós. Visitei outras igrejas, mas foi aqui na Comunidade da Graça que eu senti a presença dEle. Estamos participando do G100 e conhecendo cada dia mais o Senhor. Sinto o cuidado dEle em tudo e vejo o quanto Ele tem me transformado. Então hoje eu declaro publicamente que eu vou me batizar, porque a minha vida é do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! São declarações tão firmes e fortes, né? É isso mesmo. O meu nome é Mirela Silveira. É a sua mãe fazendo a bagunça. Meu nome é Mirela, sou filho do Diego e da Camila. E tenho 12 anos. Acompanho meus pais na igreja desde que nasci. Mas até então eu não tinha tido uma experiência com Deus. Em fevereiro, no final de semana que meus pais estavam no acampamento de casais, minha amiga Bela me chamou para ir no MAG e nós fomos. Aí nesse dia, depois da palavra, me identifiquei com algumas coisas que foram faladas e renunciei no meu coração naquele momento. Renunciei meu coração. Naquele momento estavam orando pelas pessoas e eu não queria ir por vergonha. Mas foi como se minhas pernas me puxassem para lá, mesmo sem eu querer. Foi um sentimento forte e inexplicável. Comecei a entregar o que estava no meu coração e consagrar tudo a Deus e comecei a chorar. Quando terminou a oração, me senti mais leve e aí tive a certeza que queria me batizar e entregar minha vida a Cristo. Porque o agir de Deus na minha vida foi incrível e inexplicável. Naquela mesma noite, enviei uma mensagem para minha mãe, compartilhando o que havia acontecido. Agora em abril, fiz uma nova vida. A princípio achei que o dia ia ser bem cansativo, mas foi uma experiência incrível. 8 horas passaram como se fosse 3 horas. Nem senti. E hoje meu coração está muito alegre. Convidei muitas pessoas especiais da minha vida para compartilhar desse momento comigo, onde torno público meu amor por Jesus. Agradeço aos meus pais que me ensinam no caminho e estão sempre ao meu lado, me apoiando e encorajando. Ao G100 dos meus pais, por todo o amor e carinho que todos têm por mim. Aos meus amigos que sempre me encorajaram a ir no MAG e a tomar essa decisão, e principalmente aqueles que todo sábado me mandam mensagem para saber se eu vou na célula ou no MAG. E quero agradecer também os meus líderes, Júlia e Natan, por serem tão encorajadores. Quero deixar 2 versículos. Isaías 40:31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 41:10. Não tenha medo, pois eu estou com você. Não fique ansioso, pois sou o seu Deus. Vou fortalecê-lo, sim, vou ajudá-la, vou segurá-lo firmemente com a minha mão direita de justiça. Glória a Deus, Mirela. Aleluia. O Gabriel Pereira, cadê ele? Gabriel. Olha o Gabriel lá. Graça e paz, igreja. Meu nome é Gabriel, tenho 19 anos. Eu nasci numa família cristã e eu frequentei ativamente a igreja até os meus 13 anos. Acompanhava meus pais no culto, mas nunca de fato havia experimentado ou sentido a presença de Deus. E acabava indo como mais uma obrigação. Mas durante a minha adolescência, passei por inúmeras situações
da qual eu não me sentia visto por Deus e em vários momentos questionava tudo em relação ao Pai. Após uma série de acontecimentos das quais me levaram a um caminho ruim, tive o meu coração tomado por tristeza, dor, ansiedade e pensamentos extremamente negativos sobre a vida, que por um tempo me consumiram. Em um dia específico, quando já não aguentava mais, eu decidi ir à igreja, no culto de jovens, que as irmãs Ianelis haviam me chamado durante a semana inteira. Cheguei constrangido, acanhado, com meu coração na mão, pois mesmo sabendo da existência do amor dele, eu não o buscava. Mas ele sempre soube que eu voltaria para casa. Nesse culto de jovens, eu pude experimentar a graça de Deus e todas as dúvidas que haviam no meu peito se foram. O sentimento de não ser visto se foi bruscamente, quando por meio de uma oração feita pelo Anderson, da qual ele repetia: Ele está aqui, Ele está te vendo, Ele te tocou. E aí Ele me tocou imensamente e eu me quebrantei pela primeira vez. Me senti abraçado, acolhido, e as lágrimas de dor foram derramadas, se tornaram de admiração e satisfação. Passando pelo corredor nesse dia, o Bruno Issa, que hoje é meu líder de célula, veio conversar comigo e me convidou para uma festa em sua casa. E após isso me chamou para a célula da qual eu participo hoje. Esses momentos de comunhão com os meus irmãos foram essenciais para o que eu sou hoje. Desde então, eu continuo cada vez mais buscando o íntimo com Deus. E hoje decido manifestar o desejo de me tornar apenas um com Jesus. Eu sou grato pela vida dos meus pais, da minha família, pois mesmo negando a vontade de ir, ainda assim, continuamente, me mostraram o caminho. Agradeço também aos amigos, as irmãs Ianelli, João Vitor, minha amiga Bela, que me incentivava cada vez mais em Cristo, meu líder de célula, que me abraçou como um verdadeiro irmão, e vários momentos os meus amigos da célula sempre oraram e apoiaram a minha vida. E eu deixo um versículo para você: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Parabéns, meu amigo, glória a Deus. Isso é igreja, né? Isso é a igreja de Jesus Cristo. Testemunho da Bruna Ferreira. Olá, graça e paz, sou a Bruna. Sempre tive a sensação de pertencer a um lugar onde a paz de Deus reinasse sobre minha vida. Mas desde nova tive muitas dificuldades familiares e isso me bloqueou de alcançar essa graça. Venho de família religiosa, onde meus pais sempre foram da igreja católica e depois tiveram o verdadeiro encontro com Deus na igreja evangélica. Mas nunca segui os passos deles. Fui muito rebelde na adolescência e isso teve consequências sérias na minha vida, refletindo até mesmo no nosso bem maior, que é a saúde. Aos 34 anos fui diagnosticada com câncer de mama. Sem sombras de dúvidas, esse foi o meu maior desafio, no qual passei por um tratamento intenso de quimioterapia e radioterapia e uma cirurgia que tive complicações. Fiquei entre a vida e a morte. Foi onde pude viver o verdadeiro poder da oração e de Deus sobre a minha vida. Foi graças à fé e à oração vinda da minha mãe, que estava naquele quarto do hospital sombrio e frio. Digo que a fé dela me salvou. E naquele momento onde eu já não tinha mais forças, por causa de uma hemorragia que havia acontecido após a cirurgia, ela não parou de orar por mim. E o Espírito Santo invadiu aquele quarto e me salvou. A partir daquele dia, uma transformação começou em mim. Tive muitas outras tentações e confesso que não foi fácil deixar a vida antiga, onde o pecado reinava sobre a minha vida, e alcançar esse tão sonhado lugar, que eu sei que estava reservado para mim. A decisão de ter um encontro com Deus ficou muito mais claro, depois de que tudo aconteceu na minha vida, e sei que eu pertenço a Ele, e mal nenhum irá me fará esquecer disto. Ele é o meu verdadeiro Salvador. É isso mesmo. Aleluia. Cadê a Milena Carolina de Almeida? Cadê a Milena? Olha a Milena aí.
Meu nome é Milena e eu quero compartilhar um pouco da minha jornada de fé. Eu cresci em um ambiente onde fui ensinada sobre Deus, mas por muito tempo não encontrei meu lugar na igreja. Durante toda a minha infância e adolescência, frequentei aquele ambiente, mas nunca senti verdadeiramente acolhida ou amada. O batismo para mim parecia mais uma exigência, algo reservado apenas para quem era perfeito. Sempre tive receio de me batizar e medo de não ser suficiente, e sentia como se nunca fosse boa o bastante. A igreja onde eu frequentava transmitia um ambiente, às vezes, de julgamento, e onde eu me sentia inadequada, mas isto acabou me deixando triste. Perdi meu pai aos 15 anos, ele foi um homem incrível, amoroso e de grande exemplo de bondade. A dor da sua partida me marcou profundamente, e durante muito tempo eu vivi com um vazio que parecia impossível de preencher. E esse vazio me consumia durante anos. Lutei contra esta dor da sua ausência e muitas vezes tentei acabar com a minha vida, pois não conseguia suportar a intensidade da dor que eu sentia. Cada dia mais parecia difícil e a sensação de que eu nunca iria conseguir superar, tudo havia se perdido. E fazia acreditar que a única saída seria partir também. Mas Deus, em sua graça, não me deixou sozinha. E mesmo nas horas mais escuras, algo dentro de mim impelia eu de seguir em frente. Mas tudo mudou quando eu comecei a trabalhar mais perto da comunidade da graça. Eu passava em frente ao prédio da igreja todos os dias, sentindo um desejo crescente de entrar naquele lugar. Mas ao mesmo tempo, eu tinha um medo de ser julgada ou rejeitada, com base em tudo que já havia vivido no passado. Será que esse lugar é para mim? Mas ao mesmo tempo, meu coração não parava de me dizer que eu precisava tentar. Então, sabe o que eu fiz? Eu decidi pesquisar sobre a igreja. Vi o site, vi os vídeos do pastor no YouTube e comecei a entender mais sobre os ensinamentos da comunidade. Ouvi as pregações e aquilo me trouxe um alívio intenso. E ali eu encontrei as palavras de amor, eu encontrei acolhimento e comecei a perceber que Deus me chamava de uma forma que eu não esperava. Logo no primeiro culto, eu fui profundamente tocada. Foi pregado que Jesus morreu por mim, e aquelas palavras mexeram comigo de uma maneira indescritível. Eu me senti ingrata por ter desperdiçado tanto tempo da minha vida, sabendo que Ele havia dado a sua vida por mim. Foi um choque de realidade, uma mistura de arrependimento e amor que me invadiu. E naquele momento, eu percebi o quanto havia me afastado do propósito de Deus para a minha vida. E isso me trouxe um sentimento de renovação e de entrega. Naquele dia, naquele culto, um louvor foi cantado e eu chorei como nunca. Era a música que dizia: me lavou, me levou o velho homem embora e me deu um novo nome, agora filho sou. Eu me sentia tão tocada, parecia que tudo tinha sido preparado por Deus para aquele momento. E ali, pela primeira vez, eu senti que a minha vida não precisava ser assim, e que eu não precisava carregar mais aquele vazio, e que havia uma vida em Jesus disponível para mim. Eu estava recebendo uma nova chance, um novo nome, e desde aquele dia eu comecei a me sentir filha, e aquele sentimento de orfandade que sempre eu carreguei dentro de mim começou a ir embora. Nos cultos seguintes, a cada semana, a dor de dentro ia ficando cada vez mais distante. A cada louvor, a cada palavra, eu sentia que Deus estivesse curando as feridas que eu carregava há muito tempo. Então, eu ainda tinha receios por conta da minha antiga religião. Mas a Samara, a líder da minha célula, me explicou que o batismo não é sobre estar perfeito, mas é sim sobre um novo compromisso com Jesus. O batismo significa que encontramos Jesus e queremos andar com Ele por toda a nossa vida, sendo aperfeiçoados e experimentando mais dele a cada dia. E ela me disse: essas palavras tocaram o meu coração, e de uma maneira que dissiparam as minhas dúvidas, e de repente, algo em mim se abriu de uma forma nova para a verdade de Jesus. Foi então que eu comecei a perceber que o batismo não era sobre ser perfeita ou estar pronta. Ele não significava que eu tinha que me tornar alguém sem falhas, mas que eu havia encontrado Jesus e queria segui-lo. Sou muito grata por cada pessoa que Deus preparou ao meu redor, dentro da comunidade. Cada uma delas teve um papel fundamental na minha caminhada, especialmente as meninas da célula, que me acolheram como irmã, que me apoiaram e me mostraram o verdadeiro significado da comunhão e o amor cristão.
também sou grato à minha família, que mesmo ainda não frequentando a comunidade, sempre me apoiou nessa volta a Jesus. Hoje, depois de 15 anos, declaro que sou filha de Deus. Ele me resgatou, me curou, me deu uma nova identidade. E meu batismo é uma resposta do amor dele. Eu não sou mais órfã, eu sou filha. E até aqui o Senhor me ajudou. Aleluia! Agora é o testemunho da Adriele Caroline. Como foi esperado esse dia, né, Adriele? Graça e paz. O batismo sempre foi um ponto de dúvida para mim, pois sempre acreditei que bastava entregar meu coração e seguir o exemplo de Jesus. Ainda vejo muito preconceito dentro da igreja, e isso me machuca. Mas entendi que obedecer a Deus não é só nas partes boas e que fazem sentido para mim. Obedecer é seguir todos os exemplos de Jesus, e o batismo é um deles. Decidi me batizar, pois meu coração sempre foi de Jesus, e agora eu entrego todo o meu ser para Ele. Entrego a minha vida por amor e obediência, pois creio que o melhor para mim é estar nos caminhos e nos braços do meu Pai. Sinto que com essa decisão estou honrando aquele que sempre me honrou, mesmo sem eu merecer. Glória a Deus. Thalita Shimoda, cadê ela? Thalita. Aleluia. Boa noite, irmãos, graça e paz. Hoje é um dia muito importante na minha vida. Há umas 2 semanas eu participei do Nova Vida. Este tempo mudou a minha vida. Fui tocado em diversas áreas da minha vida. Tive um encontro e onde decidi dar este passo importante e pretendo buscar sempre melhorar como pessoa. Agradeço a todos que me acompanharam e me apoiaram nessa jornada de fé. Aleluia! Agora é o testemunho da Giovana Heringer. Aê, Gi! Oi, igreja! Meu nome é Giovana e hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida. Em 2023, meus pais estavam procurando uma nova escola para mim. Em alguns dias, meu tio, Edenilson, mandou uma mensagem para o meu pai, falando que um amigo dele tinha uma escola cristã em Atibaia. Meus pais foram atrás de saber qual era essa escola, até que chegaram ao pastor Mário, o dono da escola. Quando foram visitar, o Mário perguntou se nós frequentávamos alguma igreja e nos indicou que conhecêssemos a comuna. Desde o primeiro domingo em que viemos, não paramos mais de frequentar. No começo do ano passado, começamos também a participar de um G100. Em janeiro, eu completei 12 anos e comecei a frequentar o MAG e a célula. Estou gostando muito, pois tem me ajudado demais a conhecer mais sobre o reino de Deus. Esse ano a escola fez um acampamento cristão e em uma noite especial, em volta da fogueira, fizeram uma oração e pediram para que aqueles que quisessem ter uma vida mais próxima de Deus se levantassem e fossem até a frente. Eu fui. E desde então estou muito feliz com a minha escolha. Sou muito grata a todos que fizeram parte da minha trajetória como uma menina cristã até aqui. Linda. Amém. Cadê o Gustavo Santana? Muito bem. Boa noite, irmãos, graça e paz. Meu nome é Gustavo Santana Marcolino, tenho 20 anos e sou nascido e criado em Atibaia, em uma família que sempre esteve inserida no Evangelho e no amor de Deus. Desde pequeno, eu sempre acreditei em Jesus, mas nunca tinha me rendido verdadeiramente a Ele. Durante a minha infância, vivi momentos de desentendimento com a minha mãe e atitudes que hoje vejo com arrependimento. Apesar disso, sempre pude perceber que Deus estava presente, mesmo quando eu não o buscava. Tive experiências marcantes, como crises asmáticas intensas, brigas familiares e, mais recentemente, a perda do meu avô. Mas em todas essas situações, a presença de Deus era visível, mesmo quando eu escolhia andar por mim mesmo. Aos 12 anos, eu me afastei de vez. Não deixei de acreditar, mas comecei a viver por minhas próprias forças. Até funcionou por um tempo, mas percebi que isso só me levaria a conquistas vazias. Sempre que eu reunia com a minha família e sentíamos a presença de Deus, um fogo calmo, ardente, tomava o meu coração como um lembrete de que Ele ainda estava ali, me chamando de volta.
No ensino médio, esse fogo aumentou. Eu já sentia que estava voltando para os braços do Pai. Deus me deu oportunidades únicas e minhas escolhas passaram a refletir uma nova direção. Momentos de oração com a minha família foram tão marcantes e essa chama só crescia. No final do ano passado, uma amizade antiga voltou à minha vida com um convite para a igreja e para as células dos jovens. E eu aceitei sem pensar duas vezes. E ali eu encontrei o lugar em que meu coração buscava. Um ambiente leve, divertido, profundo. Um lugar onde eu podia ser quem eu realmente sou, cercado por pessoas que se aproximavam de Jesus. Ao participar do encontro Nova Vida, eu tive a certeza que estava pronto para entregar a minha vida de vez a Jesus. Hoje, o batismo representa não apenas a minha decisão, mas a confirmação de que eu quero viver uma nova vida, guiada pelo Espírito Santo. E eu estou aqui para dizer que eu sou totalmente seu. Aleluia, glória a Deus. Viviane Ferletti. Olá, igreja, graça e paz a todos. Meu nome é Viviane dos Santos Ferletti. E posso dizer que antes de conhecer Jesus de verdade, eu me sentia incompleta. Carregava sonhos que pareciam estar sempre fora do meu alcance. Caminhos que pareciam fechados. Eu andava por dentro com vazio, tentando ser feliz com coisas que não preenchiam. Foi nesse tempo que Jesus começou a me chamar. Mesmo quando eu não o procurava. Ele me encontrou no meio da minha espera. No meio das minhas orações silenciosas, das lágrimas que ninguém via, Ele não apenas me ouviu, Ele me respondeu. Jesus mudou tudo. Ele abriu as portas que eu não conseguia abrir e me deu alegria verdadeira. Ele tirou o sentimento de frustração e colocou esperança. Ele me ensinou que não era sobre o que eu podia fazer, mas sobre o que Ele já tinha feito por mim. E me fez ter a certeza de que eu poderia viver o propósito que ardia no meu coração. Hoje eu posso dizer que sou nova criatura. Não sou mais aquela pessoa que por muitas vezes esteve vazia esperando ser reconhecida. Eu sou filha de Deus. Eu sou cuidada, guiada e amada por Ele. Hoje tenho a certeza de que Jesus é o único que pode transformar de verdade. Porque só Ele conhece o coração da gente e tem poder para dar vida nova, assim como me deu. E é por isso que estou aqui hoje, para dizer publicamente que a minha vida pertence a Jesus, que eu quero segui-lo para sempre, que Ele é o meu Senhor, meu Salvador e meu amigo fiel. A Nayara Hirota, cadê ela? Boa noite a todos. Hoje é um dia muito especial para mim. Eu gostaria de compartilhar um pouco da minha caminhada com vocês. Ao longo dos últimos meses, eu experimentei uma transformação profunda em minha vida, através da presença de Deus. Eu nunca me senti tão acolhida e amada como agora. E isso se deve grandemente à comunidade da graça, aos meus amigos do GECEM, da Regina e do Reinaldo. Minhas amigas que estão ao meu lado todos os dias, mas principalmente ao meu marido, que não desistiu de mim e que orou muito para que hoje eu estivesse aqui. Eu sou grata a Deus por ter me resgatado e colocado pessoas certas ao meu lado. Cresci num lar que segue outras crenças, na qual Deus não é o centro. Por isso creio que o fato de eu estar aqui hoje é realmente um grande milagre. Sempre busquei algo que pudesse preencher um vazio, e isso só foi possível depois que eu entreguei a minha vida a Jesus. O amor e o apoio que recebi de todos vocês me mostraram que realmente significa viver em comunidade e ter fé. Através dos ensinamentos, da convivência com cada um, aprendi a viver e a viver sobre uma vida, sobre uma nova perspectiva. Me sinto mais forte, mais centrada, mais feliz, e é uma alegria poder dizer que hoje eu entrego a minha vida a Jesus, com o coração cheio de esperança e amor. Eu sou eternamente grata a cada um que me acolheu com tanto carinho e dedicação. E a amizade e o apoio de vocês foram fundamentais para que essa decisão importante eu tomasse. Obrigado por caminharem ao meu lado, pela paciência e por me ajudarem a crescer espiritualmente. Aleluia! Agora é o testemunho da Andréia Matrone.
Quem eu era? Preocupada. O que Jesus fez? Pediu para confiar somente nele. Quem sou agora? Mais receptiva e busco a presença, a proteção e a orientação, que Ele me guie para que possa viver com a direção dEle. Amém. Amém, querida. Cadê o Renan Novaes? Renan Novaes. Muito bom, Renan. Falar de testemunho, rapaz, dava para eu escrever um livro. Com 7 anos de idade, eu caí de uma laje de 2 metros, bati a cabeça direto no chão. Cheguei no hospital, fiz todos os exames e o Dr. Francisco virou para meus pais e mandou logo essa: se vocês acreditam em Deus, esse é o momento, porque pela medicina o Renan está morto. Minha mãe, que sempre foi firme com Deus, ela não perdeu a fé. E foi aí que Jesus começou a operar. Em poucos dias eu comecei a voltar à consciência. E o médico mesmo disse que só faltou 2 centímetros para atingir o cérebro. Ele não conseguia entender como eu estava vivo. Fiquei 30 dias internado e no meio de tudo isso ainda peguei meningite. Mas Deus estava lá o tempo todo. E dali em diante foram vários milagres acontecendo na minha vida. Mas eu demorei para entender. Mas Deus sempre teve um propósito para mim. Aí conheci a Vitória, que hoje é minha esposa. Ela sempre me chamava para ir a um grupo de jovens que rolava na casa de uns amigos. E eu sempre dizia, não. Até que um dia eu pensei, a gente está junto, ela gosta, faz bem para ela, por que eu não vou? E aí eu fui. E foi aí que tudo mudou. Senti a presença de Jesus. De um jeito que eu nunca senti antes. Foi uma alegria, uma paz, uma felicidade que não dá nem para explicar. E desde então a gente passou por muitas coisas juntos. E recentemente eu participei do Encontro Nova Vida. O Encontro Nova Vida, irmãos, é um tempo que nós temos aqui que você está convidado a participar. E isso, quando eu participei deste encontro, mais uma vez o Espírito Santo me encheu. E olha que louco, minutos antes eu tinha orado pedindo um abraço de Jesus. Aí ele usou o Val da nossa célula para me abraçar. Hoje, com os olhos cheios de lágrimas, eu só posso dizer uma coisa: tudo que Jesus fez na minha vida, não foi porque eu mereço, mas porque Ele é tão bom, Ele é bom demais. Aleluia! Agora é Helena Biriba. Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Helena Biriba Borges e eu tenho 14 anos. A Bíblia fala em Romanos 3:23 que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eu também nasci pecadora, mas a graça de Deus me encontrou e eu aceitei a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Agora o Espírito Santo mora em mim e a cada dia Ele me faz mais parecida com Cristo. Hoje eu vou me batizar e declarar publicamente minha fé em Cristo, morrendo para o velho homem e nascendo para uma vida inteira, eterna em Cristo. Romanos 6:3-4 diz: ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma nova vida. Amém. Lucas Heimberg, cadê o Lucas? Aleluia. Olha lá, o Lucas diz assim: boa noite, graça e paz. Eu me chamo Lucas, tenho 12 anos e eu faço parte da célula do Natan. E eu comecei a frequentar o MAG e a célula. E isso foi uma experiência incrível. Foi uma das minhas melhores coisas que já aconteceu comigo. É muito bom fazer parte de uma família em Cristo. Tenho aprendido muito desde então. Eu gosto muito do Natan. E ele me ensinou a me aproximar de Deus. E eu só tenho a agradecer, porque ele é um líder muito bom. Eu também vou ao GECEM da Bárbara e do Val. Eles são muito legais, especiais. Eu gosto muito deles e também sou muito grato por eles. Eu estou na comunidade desde 2015. Essa igreja transforma as pessoas. É Jesus, viu, que transforma. A gente amo fazer parte desta família. Todo mundo na célula me ajudou um pouco, principalmente o tio Davis.
Eu sou tão grato a Ele e às outras pessoas também. Olha, eu fiz um encontro Nova Vida e isso me transformou. Foi uma experiência incrível, eu gostei muito. E aí eu decidi fazer a minha aliança com Jesus Cristo. E eu estava pensando se iria me batizar, mas aí eu saí do Nova Vida em menos de 10 minutos, liguei para minha mãe e me decidi. Mãe, já fiz a minha escolha, eu vou me batizar. E no dia seguinte eu fiz a minha inscrição. E eu queria deixar para encerrar o versículo de 2 Pedro 1:2. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos aplaudir, irmãos, aleluia! Agora é o testemunho da Viviane Ferletti. Já foi. Thaís Lesse. Graça e paz, eu sou Thaís, tenho 40 anos, não parece. Frequento a Comunidade da Graça desde 2022. Tenho muita fé em Deus. Já frequentei outras religiões, porém conhecendo a comunidade, conhecendo a Jesus, houve um despertar de que Ele é o caminho. Que não se faz necessário seguir outros livros ou adorar imagens e símbolos. Conhecendo a Jesus, entendi que não preciso merecer para Ele me amar. Ele me aceita como sou. E isso me traz paz, alívio e tranquilidade. Acalma o meu coração. Como me culpava, me julgava. Glória a Deus, estou aqui, no batismo das águas. Eu quero conhecer muito mais de Jesus, sua intimidade, seus ensinamentos, a sua palavra. Eu quero que mais pessoas, famílias e amigos também o conheçam. Agradeço muito a Deus, Ele é tão maravilhoso. Agradeço ao meu marido Kleber, minha filha Lorena, que é tão cheia do Espírito Santo, e minha mãe Cláudia. Ao Gessém do Lau e da Lu, e todos os irmãos, como é bom estar reunido com eles. Sou muito acolhida. Deixe o texto de Salmo 37, 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele te ajudará. Amém. Aleluia. Miguel Rabelo, cadê o Miguel? Cadê o Miguel? Êêê! O Miguel diz assim: graça e paz, eu me chamo Miguel, mais conhecido no MAG como Pouca Mídia. Pouca Mídia. Comecei a frequentar o MAG em outubro de 2024. E eu confesso que estranhei um pouco nos primeiros encontros. Frequento a Comunidade da Graça desde os meus 5, mas eu ficava na salinha, né? Eu adorava comer as bolachas, fazia uns desenhos, brincava na piscina de bolinhas, mas tudo isso é passado agora. No MAG é tudo diferente, mas eu sempre fui muito acolhido pelos amigos. Spaca, o Murilo, o Hugo, o Gustavo, o Mateus e etc. Confesso que eu não tinha pensado em me batizar no momento. Eu achava que precisava amadurecer mais e conhecer 100% o amor de Deus. Eu participei do encontro Nova Vida. Nossa, que tempo maravilhoso. Senti alguns momentos uns friozinhos na barriga e algumas emoções. Aprendi o quanto é importante o perdão. E esse foi um dos assuntos que mexeu comigo. Ao longo dos dias, eu fiquei bastante pensativo em tudo que foi dito naquele tempo. Uma semana depois, tomando café da manhã com os meus pais, conversamos muito sobre o assunto do batismo e eles, com todo cuidado e carinho, esclareceram as minhas dúvidas. Então, eu logo percebi que para aceitar Jesus, eu não preciso estar 100% maduro. Na verdade, eu posso e vou amadurecer junto na presença do Espírito Santo na minha vida. Mas para que a minha decisão fosse completa, eu precisava perdoar e ser perdoado. Logo, fui resolver essa pendência e agora tudo está certo. Agradeço a Deus por este presente e me dar a oportunidade de me dedicar a Ele e viver uma vida cheia de propósito. Parabéns, Miguel. Aleluia! Agora é a Amanda Nunes. Graça e paz, meu nome é Amanda e tenho 16 anos. Bom, eu sempre soube quem era Jesus por causa da minha família. Frequentei a igreja católica e aprendi um pouco sobre a Bíblia lá.
mas mesmo assim me sentia vazia. Antes de ter um encontro verdadeiro com Jesus, minha vida era um verdadeiro caos por dentro. Nada fazia muito sentido. Tudo começou a mudar mesmo em agosto de 2022. Naquela época, comecei a sofrer bullying na escola, por conta de um problema que desenvolvi no olho esquerdo. Fui motivo de piada por meses. E como se isso não fosse suficiente, tive um relacionamento na escola que, por falta de maturidade e entendimento do que realmente é um relacionamento, aos olhos do Senhor, não deu certo. Saí desse namoro com muitas marcas e feridas. Em setembro começaram os boatos e as fofoquinhas sobre mim na escola. Aquilo me machucou tanto que pedi a minha mãe para me tirar de lá. Passei a faltar frequentemente, chorava todos os dias e me sentia completamente perdida. Fiquei meses triste, sem motivação nenhuma, mas foi nesse momento que Jesus entrou e mudou tudo na minha vida. Em dezembro daquele mesmo ano, vi uma postagem do Mag no Instagram, de uma amiga antiga, e aquilo mexeu comigo. Me senti extremamente incomodada, como se alguém estivesse me chamando. Mesmo assim, deixei passar. Mas logo em seguida, ela postou de novo uma foto do culto. E foi aí que eu tive certeza, era Jesus falando comigo. Então fui à igreja e foi lá que tive minha primeira experiência real com Jesus. Naquele dia, cantaram a canção de Simeão. E eu chorei como uma criança desesperada. Naquele momento eu entreguei a minha vida a Cristo. Fui muito bem recebida e fiz amizades que me aproximaram ainda mais do Senhor. Desde então, Jesus tem me transformado dia após dia. Ele tem me lapidado, me ensinado a ser uma pessoa melhor. Paciente, bondosa, humilde e principalmente amar o próximo. Jesus me mostrou o verdadeiro significado do amor. Ele me fez sentir filha. Quero agradecer primeiramente a Jesus por seu amor e misericórdia. Agradeço a meus pais por todo amor e apoio e amor. Saibam que eu amo muito vocês. Também agradeço a minha amiga Sara, que é um verdadeiro exemplo de mulher. Obrigada por cada conselho e por sempre cuidar de mim. Saiba que eu te vejo mais do que uma amiga. Você é uma irmã. Agradeço também a Maria Clara, minha grande amiga, que me ajudou muito nessa jornada com Cristo. Por fim, agradeço a comunidade da graça, por tudo. Por cada mag, cada célula, cada conversa e por todas as amizades que construí aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um. Quero deixar um versículo que representa a minha história. Isaías 38:20. Tu me salvaste, ó Senhor. Esse com certeza é o versículo que mais se encaixa na minha caminhada, porque Ele me salvou. Aleluia. Glória a Deus. Pessoal, o MAG que a gente fala aqui, para quem não conhece, é o nosso encontro marcando a geração que acontece para os jovens da nossa igreja, viu? Quem não conhece ainda, você está convidado a vir, beleza? Vamos lá, cadê o Rodney? Rodney. Mais. Meu nome é Rodney, tenho 19 anos. Ao longo da minha vida, sempre tive Jesus como meu caminho. Sempre senti a presença de Deus em minha vida e também na vida dos meus pais. Nasci em um lar católico e vivi essa fé até os meus 17 anos, sempre buscando estar mais perto de Deus. Mas em novembro de 23, eu fui pela primeira vez em um culto evangélico, convidado pela minha namorada, pelo meu sogro e pela minha sogra. Desde aquele primeiro culto, eu senti algo diferente, algo que vinha de Deus, e eu me identifiquei com a forma como a palavra de Deus era compartilhada, e com o amor entre os membros da igreja. Isso me tocou tão profundamente, e eu continuei frequentando os cultos. Em um sábado, a minha namorada Helena me convidou para ir ao MAG, e lá eu conheci o Gessé e a sua célula, e mais uma vez senti um acolhimento incrível, algo que vinha do Senhor. Já estou há 1 ano caminhando com essa igreja, e nesse tempo senti o chamado para fazer um encontro Nova Vida. Foi um momento tão especial, onde pude aprender e refletir sobre muitas áreas da minha vida. Esse encontro me ajudou a entender com clareza que o batismo é uma escolha pessoal, um passo consciente de fé, que cada um de nós deve tomar. Hoje, com o coração cheio de fé e convicção, decido dar esse passo e me batizar, quebrando os vínculos com o mundo, entregando a minha vida completamente a Jesus. Aleluia! E agora o último testemunho do João Paulo dos Santos. Cadê ele?
Cadê o João? Ei, João, aleluia! O João diz assim: boa noite, irmãos. Me chamo João Paulo e eu quero compartilhar com vocês do que Deus tem feito na minha vida. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por estar aqui hoje falando do seu amor e da sua graça infinita e do teu cuidado para comigo. Se não fosse pela misericórdia de Deus, com certeza eu não estaria aqui, nem eu, viu, meu amigo? Bom, meus irmãos, com relação ao que Deus mudou a minha vida, sobre os vícios, frequentar lugares que não agradam a Deus, amizades que não agregam em nada, e são coisas que nos afastam do caminho do Senhor e que nos impede de viver uma vida em Cristo. Mas para a honra e glória do Senhor, hoje eu sou outra pessoa, pois eu fui liberto de todas estas coisas. Venho aqui agradecer à família Comunidade da Graça por todo o acolhimento e dedicação e o afeto à minha pessoa. Quero falar com os meus irmãos que a partir do momento que comecei a frequentar os cultos, ouvir a palavra, pôr em prática, tudo foi mudado em minha vida. Gratidão à minha esposa Lourdes, que foi através dela que comecei a frequentar a Comunidade da Graça. Meu muito obrigado aos irmãos da célula que frequento. Quero falar que as reuniões são de extrema importância, pois são momentos de comunhão, de aprendizado, de encorajamento. E quero agradecer em especial ao irmão Jarito, o nosso líder de célula, um homem abençoado, sábio, tão usado por Deus, enfim, um amigo precioso. Obrigado, meu Deus, por tudo, que toda a honra, toda a glória sejam dadas a Ti. E eu queria deixar o texto de João, que diz assim: em verdade, todo aquele que crê em mim fará as coisas que eu faço, e fará obras maiores do que essa, porque eu vou para o Pai, e eu farei que vocês pedirem em meu nome, e eu farei que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, e que vocês pedirem em meu nome, eu também o farei. Aleluia, glória a Deus, João. Glória a Jesus. Vamos aplaudir mais uma vez todos eles. Atenção aqui, gente. Os pais podem pegar as crianças se quiserem, tá? Você pode pegar já lá agora mesmo. Pegar. Não é se quiserem, é obrigado a pegar, né? Desculpa. O meu ponto eletrônico está aqui. Presta atenção, assim, quando você for ali, tá? Você pode fotografar tudo direitinho, você sai para dar espaço. Mas tudo vai ser transmitido aqui no telão, beleza, gente? Tá bom? Tá? A banda vai estar ministrando aqui, vamos adorar a Deus enquanto isso. Tá bom? Glória a Jesus. Maravilha. Foi por amor, e o seu sangue derramou grande amor. Aquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas tua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor.
Posso escutar seu coração, da minha escuridão me libertou. Posso ouvir seu Espírito clamar, eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim, eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra este tempo. Posso ouvir um santo som aqui, anunciando sobre o grande rei, rompendo as barreiras e grilhões. Eu quero ouvir o Pai a me chamar. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra este tempo.
Paixão profunda, vontade e graça se derramando. No profundo, no imenso, cobre-nos. É curioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, cobre-nos. É curioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Pai que o seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à tua mesa, nos alcançando. Tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É curioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É curioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos profundo, tão imenso e cobre-nos. É curioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É curioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É curioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É curioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. A vida aos Depois vocês vão me pagar uma pizza, hein? Pra todo mundo aqui, ó. Qual que é? Os cegos verão por ti, os mudos
cantarão, os mortos viverão, os mortos te adorarão, as levas fugirão. Vou te